Meu nome é uma ação performática, já faz 5 anos, desde 2005 eu sou performer, trabalho com audiovisual, não cinema diretamente, trabalho com teatro há 10 anos também, sou formado no curso técnico de atores do Conservatório de Tatuí, mas eu tenho outros cursos também, oficinas, cinema bastante também, inclusive agora estou fazendo um curso de live image. O que você acha dessa questão de trabalhar com arte? É um mercado que você acha que está em desenvolvimento? Então, em relação à arte em geral, eu acho um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que qualquer nicho de mercado é complicado, em qualquer área, para qualquer coisa, não só em arte. Pode ser que as pessoas falem assim, advogado dá dinheiro, mas mesmo assim, eu acredito que o trabalho dá dinheiro, sabe, independente do que for. Eu quero ter uma banda, eu quero ser empresário. Os dois vão ter que trabalhar do mesmo jeito, com a mesma intensidade, que nem asiático. Asiático trabalha pra caramba. Mas o mercado de arte está em alta bastante, principalmente na performance. Eu estava vendo ontem, inclusive, existem alguns DJs fazendo performance de edição de vídeo ao vivo, que é um outro caminho que o audiovisual tomou, que não é só o cinema. Antes, o cinema era caro. Antes você tinha, uma fortuna filme 35mm para você poder gravar e máquinas para gravar. Hoje não, hoje você pega um celular e você está gravando, entendeu? E outra mais coisa, acessível, né? Bem mais. E outra coisa que é legal é a internet, cara. A internet permite você fazer o que você quiser. Então você não sabe fazer um curta. A gente fez quando a gente começou a mexer com audiovisual, durante o processo do primeiro curta-metragem, a gente fez um blog onde a gente ia registrando tudo, passo a passo, como fazer um curta e todas as dificuldades que a gente passou, como que a gente resolveu. Então foi uma espécie de diário virtual que ficou, até transmídia, digamos assim, que eu não lembro agora o endereço, mas acho que é como fazer um curta, blogspot.com. E tudo que a gente aprendeu, tudo, fazer um rebatedor, equilíbrio de luz, calcular a luz, tudo na internet, Parece ser algo amador, você olhando assim e fala, vou aprender na internet, mas eu acho, claro, se você quer seguir carreira, compensa você fazer um curso mesmo de cinema e tal, mas às vezes quando a pessoa começa a fazer faculdade, ela acaba criando uma distância tão grande do fazer em si, porque fica com muita teoria. É isso que eu ia falar, fica na teoria, né? Que acaba não fazendo. Porque quanto tem de gente, eu pergunto, quantas pessoas frustradas existem hoje que acabaram de terminar um curso da faculdade? No teatro, no cinema. Aí a pessoa vê tanta coisa, vê tantos aparelhos, tantas coisas, termina um curso de cinema e fala, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não tenho dinheiro para comprar um MacBook, por exemplo. Quando você compra uma câmera profissional, você tem um corpo ali que vai durar um bom tempo, sabe? E aí você vai, a lente é caro, E quando você aprende, eu acho que uma das, não a, mas uma da principal área da produção no cinema, da pré-produção e da produção em si, é a fotografia. Eu acho que, pelo menos da área que eu gosto, que são filmes de arte, não os filmes mais comercial ou de cultura de massa, que é mais simples, geralmente plano americano e zoom, e close, plano americano e close, fica nesse diálogo. E um plano aberto ou outro, e grandes produções, e enfim, coisas monumentais. Mas filme de arte mesmo, a direção de fotografia é uma das áreas mais importantes para um filme de arte ou um filme conceitual. Porque não basta ser um filme conceitual onde cai um monte de corpo, entra um monte de objeto e aí não dá nada. Então a pessoa sai como entrou, ou pior às vezes. Principalmente para fazer um filme conceitual, você tem que ter muito claro esse conceito. E dentro desse conceito, a fotografia é adequada. Acho que uma das principais áreas do cinema é a direção de fotografia. E se você é fotógrafo, eu acho que fica mais fácil. O ângulo que você tá e a tomada que você vai fazer uma tomada parada, estática,
de um casal conversando. Você tem milhões de possibilidades. Posso fazer um super close, posso fazer plano americano, plano médio, enfim. Essa escolha é o tempero do resultado final. Não basta eu sair gravando. Até o Glauber Rocha falava, por exemplo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mesmo assim, você vê, por exemplo, o documentário dele que ele fez no enterro de Cavalcante, você vê que tem uma fotografia afinada. Então não é assim, pelo menos a regra do texto tem, saca? Então não é simplesmente pegar a câmera e sair filmando. Existe um enquadramento. Olhar, né? Esse olhar treinado, que ele auxilia o olhar artístico. Porque um olhar artístico por si só, sem a técnica, eu acho que pode dar certo, mas é mais difícil. Assim como a técnica só, sem olhar artístico, não funciona. Então tem que ter um pouco da técnica, um pouco do olhar artístico, e aí esse jogo. E a proposta. E da questão da produção, como que você vê o mercado da produção cultural? Eu acho que o produtor ele tem que ser um cara tipo invisível. Então quem vai apreciar o trabalho que o cara fez, não tem que lembrar dele. Tem que ver o trabalho. O produtor é um cara dos bastidores, sabe? A maioria das pessoas assiste uma peça de teatro e acha bonito, dependendo da peça, claro, da estética, mas acha bonito e tal, tá tudo pronto. Mas não saca que levou 6 meses. 6 meses, sei lá, no mínimo, pra ficar pronto. Teatro amador, em São Paulo, uns 2 meses no máximo, porque o aluguel é caro, os espaços. E assim também, todo mercado cresce, aumenta preço. Então assim, de repente começou a ter aqui mesmo, aqui tem pouca demanda de teatro na região, e de cinema também. De repente, se isso for um boom, abre um nicho de mercado, e esse nicho de mercado já joga os preços lá em cima, porque é a lei da oferta e procura. Então assim, no Brasil em geral, acho que está muito bom. A Ancine tem bastante lei de incentivo para cinema, não só a Ancine, tem o PROAC também. Apesar de algum PROAC, por exemplo... Tá vendo a oportunidade, né? Tem bastante, mas, por exemplo, o PROAC tem alguns queridinhos, digamos assim. A Ancine também deve ter. Então, um grupo X que sempre ganha. Eu acho necessário também que os grupos hoje em dia, principalmente no interior, eu vejo muito esse discurso. Porque falta incentivo, falta... Mas cadê produção? Produção no bom sentido. Cadê a produção? Vocês pegaram a câmera e estão aqui filmando. Vocês estão ganhando um centavo pra fazer isso? Entendeu? Os outros filmes que vocês fizeram, vocês ganharam um centavo pra fazer isso? Não. Aí depois que você fez, você tem direito de cobrar, porque você já fez. Mas em relação à produção no interior, eu acho que falta, em relação à produção em si, acho que não falta dinheiro. Eu acho que falta fé. Fé no trabalho. Sabe? Eu acho que falta sim acreditar. Eu vou fazer um filme mesmo. E vou pesquisar para que esse filme seja feito. Ia ser curso técnico prático. Apesar que técnico engloba isso. Você aprender a teoria e colocá-lo na prática. Isso é a técnica. Não só aprender teoria. Agora, eu fiz faculdade. Eu fiz 1 ano de faculdade de artes cênicas. E eu já tinha esse curso de 3 anos. Onde toda hora do almoço eu ficava na biblioteca lendo. A biblioteca de Tatuí me ensinou muito mais que alguns professores, muito mais. Assim como a biblioteca da Uniso também me ensinou muito mais do que muito professor. Isso é um fato. Tem professores ótimos, o Gil, por exemplo, o Gil Camargo, a Verônica Veloso, são incríveis. A Sueli Lemos também. Mas tem professores, Tânia Boy, mas tem professores que... Mas, na minha opinião, a faculdade ela engessa artista. Para mim isso é um fato. Isso é um fato. Eu não sou contra, por quê? Porque o mercado pede um diploma e acabou. Você que fez um técnico tem muito mais chance do que alguém que não fez nada. Isso é fato. Por quê? Porque você tem diploma. Eu acho que a faculdade quem faz é o aluno. Eu não acredito em nenhuma faculdade. Nenhuma. Nem na USP, nem na Unicamp, nem na Unesp, nem na Uniso. Nenhuma faculdade. Por quê? Dificilmente você vai encontrar uma faculdade de fato, te incentive de fato a correr atrás. Quem corre atrás é você. E acabou, assim, acabou, é assim que funciona. Então assim, quando eu cheguei na faculdade,
eu tinha essa ilusão também de falar, pensando assim, poxa, eu vou aprender coisa pra caralho e tal. Não, juro, não aprendi tanto assim não, nas aulas. Eu aprendi mais em conversas de corredor, com os amigos, aprendi mais trancado na biblioteca, aprendi mais conversando em corredor com o professor, algumas aulas, não todas. E aí o terror de fazer um TCC, por exemplo. A faculdade, ela pode ajudar, não pelos professores, não os conheço, mas eu conheço poucas faculdades, então estou falando só da área de onde eu tenho experiência, né? Da faculdade que eu fiz. A faculdade que eu fiz, ela não ajuda. E eu ouvi relatos de outras faculdades que também não ajudam tanto. Nessa ilusão, que a gente vai sonhando com uma faculdade e depois a gente descobre que é uma outra coisa. Não sendo pessimista. Por quê? Porque na faculdade que eu descobri a biblioteca. Inclusive no conservatório também que eu descobri a biblioteca. Então assim, eu acho que se você quer conhecimento, você vai à biblioteca. Aí você se municia de conhecimento. E aí você tem um diálogo, você tem como dialogar com o professor às vezes. Você fala, eu li tal livro, isso, aquilo, tô com uma dúvida aqui. Se o professor for um cara legal, se o professor for professor, ele vai conversar com você, ele vai trocar com você. Se ele não for, ele vai te ignorar. Ele tá ali para receber o salário dele. E aí toma no cu dele, ele que se foda também, porque a biblioteca tá lá. O profissional é você, não ele. Ele tá ali, sendo professor. Talvez seja o que ele escolheu, talvez não. Sabe quando você vai descobrir o que você gosta? Quando você parar para pensar assim, puta que pariu, eu tô aqui fazendo isso, não queria estar fazendo isso, mas não consigo parar. Quando você não conseguir parar, suspeite que você gosta. Se você não conseguiu parar, suspeite que você deve gostar do que você está fazendo.